Olá, meu nome é Thiago Emanuel, graduando do curso de Licenciatura de Matemática do Polo Fazenda Caxias, do município rural de Seropédica, do estado do Rio de Janeiro. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos membros da banca por considerar e avaliar meu trabalho de conclusão, intitulado Malbataan e a interseção entre matemática, cultura e educação. Uma análise de sua contribuição para o ensino lúdico e criativo da matemática, orientado pelo professor Dr. Rafael Schering. O objetivo desse TCC é investigar como a integração de elementos culturais e literários à semelhança das obras de Malbataan e como isso pode enriquecer o ensino da matemática, melhorando o engajamento dos alunos e respondendo às seguintes questões de pesquisa. Quais são os impactos dos métodos interdisciplinares do ensino da matemática? Como as obras de Malbataan podem ser utilizadas como ferramentas educacionais na sala de aula? Assim, esse estudo busca contribuir para a reflexão sobre práticas pedagógicas inovadoras do ensino da matemática, promovendo um debate sobre a importância de metodologias que valorize o contexto cultural e o interesse dos alunos, visando a educação mais inclusiva e significativa. Na educação da matemática, a interdisciplinaridade surge como uma proposta para superar um caráter abstrato, descontextualizado, que muitas vezes a disciplina assume, permitindo que os alunos compreendam a matemática não só como um conjunto de fórmulas, mas como uma ferramenta poderosa para interpretar e transformar o mundo ao seu redor. A interdisciplinaridade, para Freitas, a interdisciplinaridade na educação matemática não é apenas uma abordagem didática, mas uma necessidade para contextualizar o conhecimento e torná-lo mais significativo para os alunos. A integração da matemática em outras áreas, como literatura, arte, história, permite um desenvolvimento, uma compreensão mais ampla dos conceitos matemáticos, uma vez que conecta situações reais, motiva o estudante. Essa prática transforma a matemática numa disciplina não isolada e não abstrata. É uma ferramenta poderosa que promove a capacidade crítica e criativa dos alunos. A interdisciplinaridade incentiva a parte cognitiva do aluno mais complexa, pensamento crítico, resolução de problemas. Exige que o aluno relacione conteúdos de diferentes áreas e que encontre soluções inovadoras. A integração da matemática permite que os alunos exploram narrativas, incorporem conceitos matemáticos, como as obras de Malbataan. Melhora o aprendizado e torna o aprendizado muito mais lúdico. Segundo Silvio Souza, no ano de 2020, a prática interdisciplinar do ensino de matemática fomenta um ambiente de aprendizagem muito mais dinâmico e colaborativo. Incentiva o estudante a questionar, a explorar, em vez de apenas ficar só memorizando fórmulas repetidas. Essa abordagem promove a motivação, o engajamento dos estudantes, impulsiona a aprendizagem do estudante. A combinação do conteúdo matemático, plural, mais social, a matemática fica como um componente intrínseco da experiência humana, com diferentes características. Entretanto, a parte da interdisciplinar tem alguns desafios. Um obstáculo é a fragmentação do currículo escolar, porque o ensino disciplinar fica um pouco compartimentado. E aí essa integração entre as áreas ela é reforçada por uma tradição educacional que prioriza mais o aluno como um instrumento. Aí isso
Isso tira o foco do aluno, né, e passa para o professor. E aí essa interdisciplinaridade ela faz ao contrário, ela coloca o foco no aluno. E aí pode sofrer algumas resistências do professor, né? Agora, uma vantagem observada de uma narrativa requer um tempo maior, mas integra determinado conteúdo. Agora, muitos currículos escolares já são bastante carregados. Mesmo assim, o benefício das abordagens de Malbatã na matemática, ele estimula a curiosidade, cria um ambiente de aprendizagem muito mais positivo. Esses valores é muito mais positivo. O Malbatã e sua contribuição para o ensino lúdico e criativo de matemática, Malbatã, Júlio César de Mello e Souza, revela uma rica integração da matemática, principalmente aqui no Brasil, nosso patrono. É uma abordagem mais diferenciada. Ele utilizava histórias culturais para contextualizar a matemática. Despertava o interesse do aluno. As narrativas criadas por ele inseria a matemática em cenário de fantasia, para desmistificar, tornar mais acessível diferentes cidades e origens. O Homem que Calculava, em 1938, continua sendo uma obra de referência, não apenas para professor de matemática, mas para educadores de diferentes áreas. Uma das principais vantagens dessas metodologias é contextualizar culturas diferentes nessas histórias. Não só cultural quanto histórico. No país como o Brasil, onde a diversidade cultural é um elemento marcante, esse método se torna eficaz. De acordo com Souza, em 2020, a integração de elementos culturais na educação matemática pode facilitar a construção de entendimento por parte dos alunos, que passam a enxergar os números como algo relevante. A obra de Malbatã reflete essa perspectiva. Ele incorpora histórias orientais a diferentes culturas. As metodologias ativas, as questões práticas dos resultados disso. A metodologia ativa tem se consolidado numa abordagem inovadora de diversas disciplinas, incluindo matemática. Ao contrário do método tradicional, que usava só a transmissão passiva do conteúdo. As metodologias ativas colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, uma participação mais efetiva e crítica do próprio estudante. De acordo com essas práticas metodológicas ativas, estratégia como a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas, o uso de tecnologias digitais se destacam como um engajamento para o aluno em processos mais profundos de soluções de problemas. Essas estratégias incentivam a autonomia dos alunos, tornam mais responsáveis do próprio aprendizado. Essa prática reflete atividades que envolvem desde soluções de problemas reais até criações de projetos interdisciplinares. Conforme afirma Almeida em 2020, ele afirma que as metodologias ativas do ensino da matemática são um meio para transformar o aprendizagem em uma experiência significativa, levando o aluno a relacionar os conceitos abstratos da matemática com coisas cotidianas. Esse tipo de metodologia incentiva a criatividade e a colaboração, e assim proporcionar um ambiente de ensino mais desafiador e muito mais estimulante. O aluno deixa de ser um mero receptor e torna-se um agente ativo nessa construção do conhecimento.
que por sua vez reflete uma aprendizagem mais duradoura. Agora a gente tem outro desafio, que são as escolas públicas. As metodologias ativas sofrem um pouco pela parte de investimento, né? Nem sempre dá para colocar isso, ou contextualizar isso em todas as escolas, né? Como aponta Oliveira em 2022, as metodologias ativas de aprendizagem, sua implementação nos dias de hoje não fica isenta de desafio. Como conclusão do meu trabalho, a presente pesquisa explora a interseção entre matemática, cultura e educação por uma análise dessa construção para o ensino lúdico. E mostra como pode enriquecer o ensino da matemática fazendo uso dessa ferramenta. Esse estudo foi colocado em evidência as propostas de Maupassant, um potencial de transformar o ensino e a aprendizagem em algo muito mais atrativo, muito mais melhor compreensivo. Tem algum desafio no meio desse estudo que foi apresentado, como estrutura curricular, resistência de professores e parte financeira para implementação em colégios públicos, né? Claro que merece uma atenção melhor a parte de recurso financeiro, mas é bom a gente reavaliar as práticas pedagógicas. A pesquisa reforça essa importância da gente continuar investigando, né? Pesquisando sobre essa parte dessa interseção, dessa integração, dessa construção. Sempre na busca de engajar o aluno para a prática matemática de uma forma muito mais acessível. Adaptar as obras de Maupassant é uma realidade que dá para fazer. Desde já eu agradeço. Muito obrigado.